Boa noite, irmãos. Bem-vindos a mais um culto no dia do Senhor, o segundo culto desse dia. Estamos alegres por essa oportunidade que o Senhor nos tem dado. Então, dito isso, vamos ler o Salmo 100, esse salmo que nos chama a celebrar o nome do Senhor. Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabeis que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Então, dito isso, vamos nos colocar de pé e vamos confessar a nossa dependência nesse Deus que se revela por sua bondade e por sua fidelidade. E eu pergunto, amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo a todos vós. Amém. Ainda de pé, vamos louvar o hino 3. A igreja em adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do seu celeste ensino, venha aclarar as santas instruções, aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cujo a glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Podeis sentar, irmãos.
Vamos dirigir ao Senhor nesse momento uma oração, pedindo a bênção sobre este culto. Oremos ao Senhor. Amado Deus, Pai bondoso, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos nós reunidos esta noite como atentos filhos e queremos assim nessa noite procurar ciência na palavra do Senhor. Aqui viemos com esse propósito de te prestar culto por obediência ao teu chamado santo, porque o Senhor nos salvou e assim, por meio de teu Filho, também nos chamou. E o Senhor nos chama à adoração. E a nossa adoração hoje é em espírito, em verdade, naquilo que o Senhor revela na tua palavra. Nós não queremos inventar culto, mas queremos te prestar um culto santo, bíblico, de acordo com a tua vontade. Então que o Senhor possa nessa noite estar nos guiando, nos dando diretriz concernente a tudo que se fará aqui essa noite. Pedimos que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de nós. Que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, possa nos auxiliar e, ao mesmo tempo, nos fortalecer, nos ajudar, fortalecer nossa mente, que é fraca, e também nos guardar de toda distração, para que possamos te cultuar, Senhor, corpo e mente. Que estejamos realmente com os nossos pensamentos em Ti. Estejamos aqui realmente presente, corpo e alma. Então, vá nos guiando por esse momento em que aqui estamos, Senhor. Tem misericórdia de nós e ser com a Tua igreja. Não somente aqui esta noite, neste lugar, mas também com a Tua igreja, em que nesse dia tem se reunido, tem parado para Te buscar. Aonde quer que esteja uma assembleia de crente, ali o Senhor também possa estar abençoando. Ser com a Tua igreja em todo o mundo, ser com os que sofrem, ser com os que estão sofrendo, Senhor, por causa de enfermidade. Pessoas têm sofrido bastante. Nesses dias temos tido notícias, Senhor, de irmãos até doentes. Que o Senhor possa ter misericórdia desses também. Ajuda o Teu povo nas suas lutas e ser com todos nós. Oremos assim, confiantemente, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Então, amados irmãos, vamos agora abrir a palavra de Deus. Nesse momento vamos nos ater à leitura da palavra. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler o nosso texto essa noite, é o verso 27 ao verso 30. Filipenses, capítulo 1, versículo 27 ao versículo 30. Diz assim o texto: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo, ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus,
porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Até aqui, irmãos. Então, amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso entender que a vida cristã, ou a vivência cristã, não é um parque de diversão. Há muitos que podem até achar isso, mas não é. Ou seja, não é tão fácil. Seguir Cristo envolve renúncia, luta, muitas vezes. O texto que nós acabamos de ler, parte dessa carta que Paulo escreve, e essa é uma das cartas da prisão de Paulo. E essa carta, ela se deu realmente depois que Paulo recebe ofertas dessa igreja e fica sabendo das lutas que essa igreja estava enfrentando em Filipe. Assim ele escreve para fortalecer os seus irmãos na fé. Isso tem a ver com a comunhão. Então, pela leitura até que fizemos aqui, dá para se entender que a igreja não é um parque de diversão, mas a igreja, ou a caminhada cristã, é mais comparada a um campo de batalha. Por quê? Porque existe inimigos. E vamos dizer, há um inimigo. Paulo aqui fala sobre os adversários. Há adversários decididos a roubar o tesouro do povo de Deus. E isso diz concernente à nossa fé ou às nossas convicções. Por exemplo, Paulo está preso. Não porque ele tenha matado ou roubado, mas ele está preso por causa da sua fé. Porém, meus amados irmãos, de que maneira os cristãos lutam contra esse inimigo? Ou esses inimigos? O mundo, como o nosso catecismo mesmo ensina, o mundo, a carne, o diabo. Como o cristão luta contra os inimigos? Primeiramente devemos, isso é essencial, devemos depender do Espírito Santo. Porque é Ele quem nos dá o poder que precisamos para vencer toda a batalha. Mas um soldado ou um exército deve também estar junto, deve lutar unido. Esse é o segredo da vitória, a unidade. É por isso que Paulo aqui escreve 3 admoestações aos seus amigos, vamos dizer assim, em Filipos. Paulo ali fortaleceu laços, mesmo tendo tido uma passagem rápida por aquela igreja. E aqui ele explica nesse parágrafo que há 3 elementos essenciais para a igreja manter a integridade da fé cristã. Algo que está muito em xeque hoje, a integridade da fé cristã. Há muitas confusões em nossos dias. Há muita descrença, muita desconfiança. Mas Paulo aqui nos dá 3 elementos para manter a integridade da fé cristã. Pois, meus irmãos, as convicções determinam o comportamento. E, em última análise, convicções erradas significa também uma vida errada. Então, dito isso, nessa noite eu vos proclamo a palavra de Deus com o seguinte tema: a união do povo de Deus é essencial para manter a integridade da fé
cristã. Então nós vamos falar de três elementos que cooperam para a unidade do povo de Deus e para a integridade da fé cristã. Primeiro é a coerência, segundo a cooperação e terceiro a confiança. Paulo toca nessas três coisas aqui. Então, em primeiro lugar, coerência. Não há integridade da fé cristã, não há progresso na fé cristã sem coerência. Veja aí o versículo 27. Ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Percebe que nós temos o conceito da coerência. Então entenda isso, meus irmãos. A maior arma para manter a integridade da fé cristã não é um sermão inspirador, não é um livro poderoso, mas sim uma vida coerente. A vida coerente dos cristãos é a arma mais poderosa para manter a integridade da fé cristã. Como eu já disse, hoje há muita descrença no meio evangélico, no meio cristão, principalmente porque o que se vê muitas vezes é incoerência, não coerência. Ou seja, não há coerência muitas vezes entre aquilo que se prega e aquilo que se vive. E isso realmente tira a credibilidade e isso vai realmente destruir a fé. A integridade da fé entra em xeque, porque se vê muito isso hoje. Muitas vezes a confissão não condiz com a prática, e isso é incoerência. E aqui Paulo estimula a coerência. Paulo usa aqui um termo político. O texto grego realmente significa que o que Paulo está dizendo, as palavras aqui, significa que Paulo diz assim, olha, tenha um comportamento condizente com a sua cidadania. Com a sua cidadania. É exatamente isso que ele disse. Viveis acima de tudo por modo digno do Evangelho. Ou seja, viva de acordo com a sua cidadania. Condizente com a sua cidadania. Paulo dá a entender que nós, aqui, nesse texto, ele dá a entender que nós, cristãos, somos cidadãos dos céus. E que enquanto estamos aqui, neste mundo, devemos nos comportar de maneira condizente com a nossa cidadania. Ele está usando esse termo aqui para o povo de Filipe, e que é uma expressão, vamos dizer, provavelmente bastante significativa para ele. Por quê? Porque eles eram uma colônia romana. E por eles serem uma colônia romana, os seus cidadãos eram, na realidade, cidadãos romanos. E sendo eles cidadãos romanos, eles eram protegidos pelas leis de Roma. Ao mesmo tempo, sendo eles protegidos por Roma, eles também teriam que viver de acordo com as leis de Roma, por eles serem cidadãos romanos. Paulo está exatamente ensinando isso aqui para a igreja de Filipos. A igreja de Jesus Cristo, o que Paulo quer dizer é isso, é que ela é uma colônia do céu na terra. Sendo a igreja uma colônia do céu na terra, ela é protegida por Deus. E sendo assim, os seus habitantes, ou os seus súditos, devem viver e se comportar como cidadãos dos céus, neste mundo. Por isso, meus irmãos, é preciso perguntar, com frequência, para você mesmo, se o seu comportamento e se a sua conduta é de maneira digna do Evangelho. Porque dizer que é evangélico é muito fácil. Todo mundo pode dizer que é. Mas a questão é, a sua conduta é de maneira digna, como Paulo diz aqui? Viver acima de tudo de modo digno do Evangelho? Você se porta como realmente um cidadão dos céus? Ou você se porta
como um filho de Satanás, como um pertencente do reino das trevas. Você pertence ao reino da luz ou você pertence às suas obras? A Bíblia é muito clara em dizer, ela identifica você. O seu testemunho identifica você. Todos nós sabemos o que é o Evangelho. Eu creio que todos vocês que estão aqui, muitos não sabem. O Evangelho nada mais é do que as boas novas de Cristo. É as boas novas de que Cristo morreu por nós pecadores. Ele morreu por nossos pecados. Assim, a mensagem do Evangelho é a boa nova de que pecadores podem se tornar filhos de Deus por meio da fé em Cristo. Ou por meio da fé no Filho unigênito de Deus. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o Evangelho. Acrescentar qualquer coisa ao Evangelho é o mesmo que destituir do seu poder. Então, quando falo sobre essa questão de comportamento e de testemunho, não estou aqui dizendo que você deve ser um legalista. Você não pode confundir religiosidade e legalismo com o Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos viver e andar de modo digno da vocação em que nós fomos chamados. Isso significa, irmãos, viver de modo digno para que em tudo possamos agradar o Senhor e não mais a nós. Paulo, ele está realmente aqui estimulando aqueles irmãos a seguirem o seu próprio modelo. Se você lendo os primeiros versículos dessa carta, você vê que ele está disposto a morrer por causa do Evangelho, do que distorcer o Evangelho. A pregação do Evangelho, não só nos dias de Paulo, como também em nossos dias, provoca a ira de pessoas. O ser humano, ele é legalista. Então, assim, meus irmãos, não cultivamos um bom comportamento a fim de ir para o céu. É isso que confunde muitas pessoas. Você não deve cultivar um bom comportamento acreditando a fim de ir para o céu por merecimento. Mas isso não quer dizer que temos que viver de qualquer jeito, como muitas pessoas às vezes confundem isso. Não podemos viver buscando um bom comportamento como se pudesse sermos salvos pelas boas obras, mas antes o nosso comportamento deve ser exemplar. Por quê? Porque o nosso nome já está escrito nos céus. O nosso comportamento não vai se dar para adquirirmos uma cidadania, mas por sermos cidadãos. Por eu ser um cidadão do céu, o meu comportamento deve ser um comportamento adequado, de acordo com aquilo que eu professo. Sou eleito, sou filho de Deus, pertenço a Deus. E assim o meu comportamento corresponde àquilo que eu sou, à minha cidadania. Se chegar aqui um estrangeiro, ele vai ter comportamento e hábito dos seus. Você vai perceber pela linguagem, pelo sotaque, pela forma dele se relacionar com as coisas. Todo eleito, todo filho de Deus, que é coerente, ele é identificado aonde ele estiver, pela sua forma de se relacionar. O modo de tratar a esposa, o modo de tratar o esposo, o modo de lidar com os filhos, o modo de lidar com os vizinhos, o modo de lidar com os seus patrões, com os seus empregados, tudo isso testifica a quem ele pertence. Se ele é um eleito, ele deve viver de acordo com o que ele professa. Assim, meus irmãos, se você quer evangelizar, permita que as pessoas vejam Cristo primeiramente em seu comportamento. É a primeira coisa. Se você quer ganhar seus familiares para Cristo, se você quer ganhar seus vizinhos para Cristo, se você quer ganhar as pessoas para Cristo, permita que as pessoas vejam Cristo em seu comportamento. Assim vocês terão a oportunidade de compartilhar o Evangelho de Cristo com essas pessoas. Pois o único Evangelho, meus irmãos, que o mundo conhece
é o que vê refletido na sua vida. O único evangelho que o mundo conhece é aquele que ele vê refletido na sua vida. É o seu testemunho. Esse é o único evangelho que as pessoas conhecem. Desse modo, meus irmãos, a maior arma, como eu já falei no início, a maior arma para manter a integridade da fé cristã é uma vida piedosa. Uma congregação que se comporta de maneira condizente com as suas convicções derrotará o inimigo. Mas uma igreja que não vive de acordo com as suas convicções, ela será derrotada. A integridade desta igreja será destruída. Eis aqui o primeiro elemento essencial, meus irmãos, para a vitória da igreja neste mundo: a coerência. Viva de acordo com o que você professa. Porque a incoerência rouba a integridade da sua fé. As pessoas não vão dar credo ao que você professa, muito menos ao que você prega. Em segundo lugar, Paulo diz que o que mantém a integridade da fé cristã é a cooperação. Vivemos em um mundo de muitos desafios, vivemos em um mundo de muito individualismo, principalmente nos dias presentes. Há muitas divisões. O ser humano hoje é muito egocêntrico, é muito egoísta, ele está pautado simplesmente em si mesmo. Mas aqui Paulo ensina um segundo elemento para a igreja se manter vitoriosa em meio aos seus adversários. Cooperação. Veja a parte B do versículo 27. Ele diz assim: para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou no tocante a vós, outro, ele diz, olha, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha como isso é algo realmente profundo. Paulo aqui fala de cooperação. Para mantermos a integridade da fé cristã, a igreja tem que lutar juntas. Temos que estar juntos. Cooperação. Paulo aqui ele mudou a ilustração da política para os esportes. Paulo vê a igreja como uma equipe. E lembra aos cristãos que o seu trabalho deve ser em equipe. Quem luta em equipe, quem luta junto, conquista. Não se deve esquecer, irmãos, que lendo essa carta você vai perceber que havia dissensões nessa igreja. Na igreja de Filipe, dos Filipos. E isso pode ser um impedimento à fé cristã. Quando há desentendimento dentro da igreja, isso pode minar a fé dos irmãos. E a igreja de Corinto tinha um problema concernente a desentendimento. Um dos problemas envolvia duas mulheres. Elas não se entendiam na congregação. E Paulo roga para que elas façam as pazes com o Senhor. Você pode conferir isso aí no capítulo 4, versículo 2. Lá Paulo rogou para que essas duas irmãs se reconciliassem no Senhor. Por quê, irmãos? Pois o inimigo tem prazer, irmãos, em ver divisões na igreja. O inimigo tem prazer em ver dissensões dentro da igreja local. O lema de Satanás é dividir para conquistar. Para ele destruir a fé das pessoas, a primeira coisa que ele procura fazer é dividir. É causar confusão na congregação. É a tática dele. Ele conquista dividindo. Mas a igreja deve entender que para ela conquistar é se unindo. Enquanto a tática do diabo é dividir, a nossa tática deve ser somar. Estar junto. Cooperação.
ajudar uns aos outros em oração, exortar uns aos outros em amor, confortar uns aos outros. É para isso que serve a igreja. Não é para vivermos em contenda, em intriga, em desavença, mas em unidade. Isso mantém a integridade da fé cristã. Muitas pessoas não vêm à igreja porque percebem muita desunião no meio do povo de Deus. E isso, mais uma vez, eu digo, mina a fé. Por isso, Paulo aqui deixa esse elemento essencial para a igreja manter-se firme no combate. A única maneira dos cristãos vencerem o inimigo, meus irmãos, é permanecendo unidos. Não tem outro meio de você prevalecer na fé. Não tem outro meio de você manter a integridade da fé a não ser se mantendo unido. Temos que nos manter unidos. A igreja que se mantém unida, ela está realmente combatendo o bom combate da fé. Paulo está na prisão e está exortando esses irmãos a manterem-se em cooperação. Às vezes, meus irmãos, um time de futebol tem sua estrela, que se torna o centro das atenções e dos elogios. Pode até acontecer que tal jogador dificulte as coisas para o restante do time. Isso acontecendo, a equipe não trabalha em conjunto com igualdade, mas sim se esforçando para que aquele determinado membro se mantenha em destaque. Esse tipo de atitude, de tática que muitas vezes algum time de futebol aplica, estou usando a ilustração do futebol para aplicar à igreja, é ruim. Muitas vezes eles fazem isso porque eles querem notariedade, eles querem tornar-se conhecidos, então eles focam em uma determinada pessoa e todo o time agora se esforça para que aquela pessoa se destaque. Uma atitude dessa, irmãos, não garante vitória a não ser derrota. Pois a palavra-chave para a vitória é estar juntos. Estar firme. Como Paulo mesmo diz aqui, em um só espírito, como uma só alma. Quem permanece junto, lutando junto, contra o adversário, unidos, mente e coração, como diz o apóstolo, num só espírito, esses vencem. Uma equipe. Uma equipe. Não é um jogador. É uma equipe. A igreja é uma equipe, não é uma pessoa. A igreja local não é um pastor, não é um presbítero. É o povo de Deus caminhando junto. Não é difícil, irmãos, expandir essa imagem à igreja local como um time de futebol. Por quê? Porque na igreja cada pessoa tem seu devido lugar e incumbência. Se cada um fizer o seu trabalho, estará colaborando com os demais. Nem todo mundo em um time de futebol pode ser capitão ou artilheiro. Assim também é a igreja local. Ela precisa seguir as regras que se encontram na palavra de Deus. Por quê? Porque na igreja há variedades de dons. Porém, o nosso único objetivo é honrar a Cristo e fazer a vontade dele. Assim, meus irmãos, se trabalharmos juntos, todos juntos, podemos alcançar esse objetivo, podemos ganhar o prêmio e glorificar o Senhor. Mas no instante em que um irmão começa a desobedecer às regras, lembre-se disso. A vida cristã exige disciplina. Então, quando um irmão começa a faltar os treinos, os cultos, por exemplo, os estudos, ou quando um irmão na igreja começa a buscar a sua própria glória, o trabalho em equipe desaparecerá e em seu lugar
surgirá divisões e competições. E isso é minar a fé. Precisamos estar juntos para lutar pela integridade do Evangelho, irmãos. Em outras palavras, Paulo lembra que mais uma vez, o que nós precisamos é ser determinados, pois quem vive para Cristo e para a causa do Evangelho trabalha em equipe. Meus irmãos, é claro que há certas pessoas com as quais não podemos contar, às vezes até mesmo na igreja. Mas isso não deve nos desanimar, porque há muitos que podemos contar. E com esse devemos cooperar. Por quê? Porque nós somos cidadãos do céu. E, portanto, devemos andar de modo, primeiramente, coerente. Devemos andar de modo coerente. Devemos estar fazendo parte de um só time. Portanto, devemos trabalhar de modo cooperativo. Resta ainda um terceiro elemento essencial, irmãos, para a integridade da fé, que é a confiança. Então, para que haja integridade da fé cristã no mundo em que vivemos, primeiro, coerência. Segundo, cooperação. Paulo diz isso. Mas Paulo trata de um outro elemento para manter a integridade da fé cristã diante dos desafios do mundo que vivemos. É a confiança. Veja o versículo 28. Ele diz assim: e que em nada estejais intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova de evidente perdição é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Paulo aqui está dizendo, olha, em nada estejais intimidados com os seus adversários. Em nada estejais intimidado com os seus adversários. A palavra que Paulo usa aqui trata de um cavalo quando se acovarda diante da batalha. Nós, cristãos, não devemos ser feito aquele cavalo. Eu creio que vocês nunca presenciaram uma batalha, mas em filme, sim. Há aquele cavalo que, muitas vezes, o que causa a derrota, ou até causa a morte daquela pessoa que está montada é o próprio cavalo, quando ele se assusta, colocando em xeque a vida daquele que estava montado nele. Paulo aqui está dizendo, olha, vocês, irmãos, não sejais intimidados pelos adversários, não seja como aquele cavalo em batalha que se assusta. Meus irmãos, é óbvio que ninguém vai se lançar em um combate cegamente. Entretanto, nenhum cristão verdadeiro deve evitar deliberadamente, irmãos, enfrentar lutas. Nenhum de nós. Muitas vezes, a integridade da fé vai depender disso. Escândalo afeta principalmente os mais fracos. Alguém está caminhando, ou alguém está chegando na igreja, está começando a caminhar e começa a ouvir rebuliço, barulho. Irmãos se chocando. Isso é um péssimo testemunho para quem está chegando. Mina a fé dele. Desintegra a sua confiança. Por isso aqui Paulo está dizendo, olha, mantenha a confiança. Não se intimide diante dos adversários. E assim, nos versículos 29 a 30, Paulo apresenta vários estímulos para fortalecer a nossa confiança durante a batalha. Nem sempre é fácil. Mas ele aqui apresenta alguns estímulos. Primeiramente, Paulo diz que as lutas provam que somos salvos. Veja o versículo 29. Porque vos foi concedido, versículo 29, veja, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, não somente de credes nele.
Não apenas cremos em Cristo, Paulo está dizendo. Foi-nos dada a graça não só de crermos em Cristo, mas também de sofrermos por Cristo. E há muitos que não querem sofrer por Cristo. Há muitas pessoas que no mundo sofria muito. Falsos amigos, tantas coisas terríveis. No mundo passou tanta humilhação, sofreu tantos perrengues. Chega na igreja, não quer suportar nada. A cara feia de um irmão já o assusta. Paulo diz, olha, esteja disposto a sofrer. Será que em todo lugar que o apóstolo Paulo chegou foi festa? Todo mundo o amava? Lendo Atos e lendo as suas cartas, você vai ver que não. Por isso que ele associa também, ele dá seu próprio exemplo. Paulo é coerente com aquilo que pregava. Ele é coerente com aquilo que ele professava. Ele lembra que ele mesmo está sendo um valente, porque ele está na prisão, quando ele está escrevendo essa carta. Paulo chama isso de comunhão nos sofrimentos de Cristo. Você pode ver aí no capítulo 3, versículo 10. Ele diz que o sofrer é ter comunhão com Cristo. A Bíblia é clara em dizer que não há comunhão entre os filhos de Deus e os filhos da luz, também não há comunhão entre a igreja e o mundo. Por algum motivo, meus irmãos, muito recém-convertidos acreditam que, aceitando Jesus, é o mesmo que colocar um ponto final em suas lutas. As igrejas neopentecostais e outros movimentos por aí lotam com esse ensinamento. Eles estão convidando pessoas que estão sofrendo, enfrentando lutas no casamento, enfrentando lutas, problemas financeiros, e eles estão dizendo, venham para Jesus. É como se todos os problemas dessas pessoas fossem ser resolvidos. Mas você não encontra essa mensagem no Evangelho. Você não encontra esse ensino na palavra de Deus. E há muitas pessoas assim. E há pessoas até dizem assim, eu era da igreja, mas eu não sou mais. E você não deve com isso se chocar, dizer, realmente, ser da igreja não é sinônimo de pertencer a Cristo. Quem pertence a Cristo estará com Cristo até o fim. Enfrentará o que for e não desiste. Está disposto a sofrer por Cristo. E Paulo diz exatamente isso. Não estejais intimidado com as lutas, com os vossos adversários. Então, meus irmãos, não há um ponto final nas nossas lutas. Na realidade, isso é apenas o começo das novas batalhas. O próprio Jesus nos ensina dizendo, no mundo, ele fala isso aos seus discípulos, no mundo passás por aflições. João 16, 33. E Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, uma carta também da prisão, ele vai dizer, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Todos que querem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. A vida piedosa em Cristo, naturalmente produz perseguições. Incomoda o viver piedoso. Assim, a presença de conflito, irmãos, é um privilégio. Sofremos, e sofremos por causa de Cristo. Simplesmente diante do mundo hoje que estamos vivendo. Na realidade, Paulo diz que essas dificuldades que nos são concedidas são uma dádiva. Deve ser um privilégio para um cristão quando ele sofre rejeição ou qualquer tipo de perseguição ou até mesmo humilhação por causa de Cristo. Nessa hora ele deve erguer as mãos para os céus
e exaltar a Deus por essa oportunidade que ele está tendo. Se estivéssemos sofrendo, irmãos, por causa própria, aí sim. Não há glória nisso. Não há louvor nisso. Se estivermos sofrendo por causa própria, isso quer dizer por nossa própria causa, por sermos desleais, por relaxo nosso. Se o sofrimento for por sua própria causa, causado por você, não há glória nisso. Não há privilégio nisso. Não há privilégio algum. Mas pelo fato de estarmos sofrendo por Cristo, é uma grande honra. No final, teremos a recompensa junto a Ele, pois Ele sofreu por nós. No mínimo que podemos fazer é demonstrar amor e gratidão e ter disposição para sofrer por Ele. Paulo não era incoerente, ele é coerente. Ele está disposto a sofrer e morrer por Cristo. Pagar o preço. Em uma prisão. Comendo o pão do dia. Muito calor, sem um lençol para se cobrir à noite. Diante do frio. Uma cela fria. Durante a noite, muitas vezes. Calor, mais de 40 graus durante o dia. E Paulo está ali sem murmurar, mas se regozijando. É nessa carta que ele diz: regozijai-vos e regozijai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ainda que estejamos nesse mundo passando por muitas contrições. Paulo aqui toca um terceiro estímulo, a saber, é que outros também, irmãos, passam pelo mesmo conflito. Ele disse assim no versículo 30, pois tende o mesmo combate que visto em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo está dizendo, não sejais intimidados, seja como eu. Combatam como eu estou combatendo. Estejam dispostos a sofrer, muitas vezes, pela integridade do Evangelho, pela causa do Evangelho. O nosso adversário, irmãos, deseja e procura nos convencer de que estamos sozinhos na batalha. Muitas vezes o nosso adversário tenta nos convencer de que as nossas dificuldades são singulares. E não é assim. Suas dificuldades não são singulares. Não é só você que tem dificuldades semelhantes a essas. Há pessoas, às vezes, passando privações pior do que as suas. Todo mundo passa privações nesse mundo. Não tem um de nós que não sofra algum tipo de privações. Mas nenhuma das nossas privações são singulares. São únicas. Muitos sofrem. Muitos cristãos em toda a história da igreja já sofreram muito. Muitos perderam sua vida, muitos perderam suas famílias, muitos perderam suas casas, muitos perderam sua reputação. Paulo, por exemplo. Paulo foi morto em Roma, foi decapitado. Paulo foi defamado, caluniado e condenado como um inimigo do Estado. Mas Paulo tinha certeza que não era só ele quem estava passando por isso. Ele tinha ciência de que muitos irmãos estavam passando pelos mesmos sofrimentos dele. Todas as vezes, meu irmão, que lhes vier uma tribulação, uma luta, uma das coisas que vai lhe dar força é você lembrar que você não está só. Outros também sofrem com você.
nessa hora procure orar diante da sua luta, mas lembre também que tem outros lutando junto com você. Paulo lembra aos filipenses que ele próprio está passando pelas mesmas dificuldades que aqueles cristãos ali estavam enfrentando. Centenas de quilômetros de Roma. Aqui temos uma boa lição para nós. Uma mudança de posição geográfica não costuma resolver os problemas da vida. Tem gente que acha que sim. Vou me mudar para São Paulo. Cansei do Nordeste, cansei de sofrer aqui. Né? Vou para os Estados Unidos. Uma mudança geográfica não impede de passarmos por problemas nesta vida. É só os brasileiros que sofrem? Americanos não sofrem. Canadenses não sofrem. Não há sofrimento nesses países? As pessoas dessas nações não têm lutas espirituais, conjugais. Há um paraíso nessa terra? Se alguém conhece que sim, me diga. Me esforçarei para estar lá. Não há, meus irmãos. Uma mudança geográfica que não muda nada. As lutas continuam a existir. Em qualquer lugar, desse mundo, aonde você for, você vai enfrentar lutas. Por isso o que Paulo diz aqui é, olha, não estejais intimidados diante das lutas. Não seja como o cavalo que se assusta por um grito, por uma luz. Seja coerente, meu irmão. Por quê? Uma mudança geográfica não cessa as nossas lutas. Primeiramente, porque a natureza humana é a mesma em qualquer lugar. Os inimigos continuam sendo os mesmos. Satanás, o mundo e a sua carne. Em qualquer parte desse mundo, sabe, meu irmão e minha irmã, você terá que travar lutas, você terá que travar batalhas. Mas aqui temos um grande estímulo para prosseguirmos. E o estímulo é, primeiramente, orar por nós mesmos e orar por aqueles que sofrem junto conosco. Com certeza essa igreja, tendo notícia da situação de Paulo, de repente aquelas irmãs que estavam tendo contritos, confusão na igreja, com discussão, cessa, né? Às vezes isso toca, isso une as pessoas. As lutas muitas vezes, e saber de que há pessoas em lutas, serve muitas vezes para unir a igreja em oração. Para dar tréguas às picuinhas e nos unirmos por uma causa maior. Na verdade, irmãos, enfrentar conflitos espirituais e materiais é uma das formas de crescer em Cristo. Você nunca adquirirá maturidade cristã sem lutas. As dificuldades nessa vida não nos servem para nos destruir, mas para nos tornar mais experientes. As dificuldades nesta vida não servem para destruir a fé do crente ou do cristão, mas serve para fortalecer ainda mais. Por isso, alegre-se, regozije-se diante de qualquer dificuldade que você está enfrentando, pois tudo aqui vai passar. E lembre-se, você não é daqui. Comporte-se como digno do chamado que você recebeu. Você é um cidadão dos céus. Muitas vezes a forma de crescer envolve lutas. Mas, diante das lutas, meus irmãos, lembre-se, Deus nunca deixará você só. Ele dará a força necessária para você permanecer firme. Não se desespere. Com as lutas vem o escape. Com as lutas, com as dificuldades, vem a vitória da parte do nosso Deus. Mantenha-se firme contra os seus adversários. E essa confiança prova que o nosso adversário já foi vencido. Primeiramente, essa certeza que você deve ter. E ao mesmo tempo você precisa entender que você está do lado vitorioso. Você pertence ao céu. Enfrentar o inimigo, finalizando, indo para a minha conclusão, enfrentar o inimigo, primeiramente, como eu iniciei na pregação,
Primeira coisa, dependa de Deus. É preciso depender de Deus. Porque é Ele quem provém tudo o que precisamos para a batalha. Assim, meus irmãos, estejamos determinados que tenhamos alegria em meio à batalha. Pois a determinação vai produzir em nós coerência, cooperação e confiança. Estejamos firmes. Falo as palavras de Paulo. Seja coerente. Se comporte de modo digno do Evangelho. Sejam cooperadores. Trabalhem juntos. Ajudem uns aos outros. Orem uns pelos outros. Aconselhem-se mutuamente. Mas, acima de tudo, nunca perca a sua confiança em Deus. Dos céus, Ele vela por nós. Quando você mantém isso, você experimenta a alegria de trabalhar em equipe. Dessa maneira, meus irmãos, lutando junto pela causa do Evangelho, podemos estar seguros de que nada nesse mundo vai nos apartar da nossa cidadania, que é o céu. Pois perto está o Senhor de todos os seus filhos. Por isso, meus amados irmãos, finalizo com estas palavras do apóstolo Paulo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as suas petições, pelas orações e pelas súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 110A antes de orarmos. Hino 110A. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz. Quando nós andamos de acordo com o ensino do Senhor, quando nós andamos de acordo com a lei do Senhor, isso produz em nós alegria. Mesmo que haja um inimigo feroz, mesmo que passemos por tribulações, podemos ter alegria e gozo em saber que estamos no centro da vontade de Deus. É isso que nos interessa. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crê, observa tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e
leal, o seu rosto mira, seus segredos priva, é consolo que não tem igual. Crê, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo vivo, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. O fiel obedece ao que Cristo manda. Vamos orar, irmãos. Amado Deus, Pai celeste, queremos, Senhor, te bendizer, te agradecer por esse privilégio que o Senhor nos deu mais uma vez de ouvir a tua palavra, de ler a tua palavra e poder ouvir, Senhor, a exposição da tua palavra. E assim poder aprender de que o Senhor tem um povo, o Senhor é por nós. E ter consciência de que nós pertencemos ao Senhor. Assim a tua palavra nos ensina a nos comportarmos de modo digno do Evangelho. Pai, nós queremos pedir perdão pelas nossas fraquezas. Comecemos a, Senhor, nos humilhando, porque somos o teu povo e muitas vezes o nosso comportamento não condiz. Então, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Pai, diante das nossas lutas, muitas vezes, Senhor, nós nos perdemos a calma. Às vezes, estamos cansados e podemos ter comportamentos que não cooperam para a integridade da fé cristã. Então, venha ao nosso encontro, socorre-nos, é a oração que nós fazemos. Socorre-nos nessa noite. Socorre-nos, Pai, e que o Senhor tenha misericórdia e nos dê a força, o entendimento para nos comportarmos de forma digna. Ajuda-nos a darmos um testemunho para as pessoas que nos cercam. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos firmes diante das adversidades da vida. Que estejamos não intimidados diante das lutas de Satanás, que muitas vezes se levanta para nos confrontar. Que não nos desesperamos. Que não perdamos a calma, a fé, mas que lembremos que o Senhor está ao nosso lado e que é privilégio sofrer pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, também na cooperação, na unidade da igreja. Não permita, Senhor, que venhamos causar divisão, mas somar. Que o nosso comportamento sirva para edificar, para trazer unidade entre nós. Então, livra-nos das más línguas, da defamação, da calúnia.
Protege-nos, Senhor, para não falarmos mal dos nossos irmãos, mas ao invés disso orarmos, até mesmo por aqueles que estão em fraqueza. Porque descobrimos nessa noite, Senhor, que a Tua palavra nos ensina e nos orienta a cooperarmos uns com os outros como um só espírito, como uma só alma. Para isso, Deus, enche-nos de amor, enche-nos de gratidão por pertencermos à família do Senhor. Nenhum de nós somos perfeitos, mas nós confiamos no Senhor, que é o nosso Salvador e que nos salvou com toda a nossa miséria. Assim nos redimiu de todo o mal e nos chamou para sermos um povo de boas obras. Então trabalha, Senhor, na congregação, trabalha nessa igreja, entre esses irmãos, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, possa estar trabalhando na unidade deles. Não é o homem quem edifica, mas é o Senhor. Tu és o pastor da igreja. Tu és o anjo da igreja. É o Senhor quem fortalece a Tua igreja. Então eu oro para que o Senhor fortaleça essa congregação. Tu me deste a oportunidade de pregar para esses irmãos por longos anos. Estou me ausentando por um período, mas quero ouvir boas notícias de que eles se mantêm unidos, lutando juntos. Apesar das lutas que eles enfrentam, lutas semelhantes aqui também enfrentam. Oro para que o Senhor os sustente, os guarde, os mantenha firmes, até o dia final. Ser com essa congregação, ser também com a minha vida, com a minha família, e ser com essa família aqui. Então, dá-nos força e sabedoria para prosseguirmos de acordo com a Tua vontade. Em tudo que venhamos fazer, haja coerência com a nossa fé. Dá-nos força para isso. Assim nós oramos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amados irmãos, vamos louvar o hino 177. E enquanto louvemos ao Senhor com esse hino, os irmãos têm oportunidade para as suas ofertas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o Verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas. Purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfrutei, enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme,
firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais me alegra em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Convido os irmãos a colocarem-se de pé. Vamos, nesse momento, professar a nossa fé por meio do credo apostólico. Então, você que crê, professe comigo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Louvemos o hino final, ainda de pé. Vamos nos despedir com esse louvor. O louvor 219, Obreiros em Marcha. 319, Obreiros em Marcha. Marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com o Salvador, vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor, bem servindo em tudo ao grande Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com o Salvador, vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco está o insigne capitão, que nos assegura eterna salvação. Eis da santa fé o invicto capitão, vamos, vamos trabalhar. Eis avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois, até o anoitecer, e o trabalho aqui finda. Acordai, acordai,
despertai, despertai. Sim, cantai, o Senhor não tardará. Marchamos para aquele bom país onde o cansar, revestidos da paciência de Jesus, redimidos para andar aqui na luz, exaltemos juntos, vamos com amor buscar aos descrentes, vamos logo declarar que Jesus quer hoje a todos resgatar. Ó sim, vamos acordai, acordai, despertai, despertai. Se cantai, o Senhor não tardará. Marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com o Salvador, vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Com esta promessa em vossos corações, vos despeço essa noite com a bênção do Senhor. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. 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 Podeis sentar, meus irmãos.